Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da possibilidade ou não da inteligência artificial vir a substituir a advocacia. E eu acabei utilizando o ChatGPT, que é o sistema de inteligência artificial que tem maior facilidade de acesso para as pessoas. Acabei dando alguns comandos para ele para tentar entender como que ele funcionava e se realmente haveria a possibilidade de ele vir a substituir um advogado para construir uma defesa ou até mesmo para construir um argumento. E a sensação que eu tive, já dando aqui um spoiler para vocês, foi que nesse momento, ao menos nesse momento inicial, a inteligência artificial ela não consegue substituir a advocacia. Isso porque as respostas que ele dão, que seguem um padrão, que são determinados pelo algoritmo, ela acaba sendo um padrão mais engessado, acaba sendo um padrão que acaba faltando aquele temperinho do ser humano, assim, do bom advogado. Isso porque quando você vai construir uma defesa, quando você vai construir um argumento tentando persuadir uma pessoa, tentando convencer uma pessoa, que aqui entra o juiz, por óbvio, também, acaba sendo necessário sempre colocar a emoção e a razão de forma conjunta naquela petição, naquele texto que você está escrevendo. Então, se você coloca só um argumento emocional ou só racional, parece que falta alguma coisa naquela petição, parece que falta alguma coisa naquela defesa. E a inteligência artificial hoje, justamente por ela construir essas defesas, construir esses argumentos de uma forma mais engessada, eu acho que ela peca muito nesse aspecto. E justamente por faltar essa emoção. Então, quando tem um bom advogado que constrói um argumento, que constrói uma defesa, se utilizando da emoção e da razão, ela fica gostosa de ler. Ela fica aquela defesa envolvente, coisa que a inteligência artificial ainda acaba não conseguindo fazer. Lógico, para alguns casos, eu vejo assim que talvez a inteligência artificial ela vá substituir o trabalho de um advogado, principalmente naqueles casos, aquelas petições que são mecânicas, que muitos advogados acabam fazendo, seguindo muitos modelos de internet, só que essas petições elas acabam não tendo vida. Então, quando você lê essas petições, você percebe de forma bastante clara que falta alguma coisa, ela não é envolvente. E já quando você lê uma petição boa, que foi escrita de uma forma por um bom advogado, ou uma defesa que foi construída de um todo por um bom advogado, você nota assim, que ela é mais envolvente, que ela é gostosa de ler. Então foi essa sensação que eu tive e eu gostaria de apresentar para vocês justamente como é que eu fiz esses testes agora a partir desse momento. Para quem não conhece o ChatGPT ou não sabe como ele funciona, a primeira questão é que você vai colocar no Google, no caso você coloca ChatGPT e já vai aparecer daí no caso o endereço dele, que é o chat.openai.com. Você dá o Enter, daí já vai abrir a página, você já vai acabar fazendo um cadastro nessa página e logo em seguida você já vai poder fazer as perguntas para o ChatGPT. E ele vai acabar respondendo essas perguntas de acordo com os dados dele que ele tem, que ele possui. Então, esse aqui é o ChatGPT, basicamente. E você vai pegar, você coloca em novo chat, vai aparecer essa tela que vocês estão vendo e você faz a pergunta, que no caso a gente vai fazer a nossa primeira pergunta para ele, no caso dá o primeiro comando para ele. O primeiro comando é faça uma resposta à acusação em um crime de drogas, que é o mais comum. Vamos ver o que ele diz. Ó, já começou a explicar aqui. Caros, nome do juiz tal, venho por meio desta responder às acusações que foram feitas contra mim no caso de crime de drogas. Gostaria de esclarecer que sou inocente e que não possuo envolvimento com o tráfico de drogas ou qualquer outra atividade ilícita. Primeiramente, gostaria de destacar que não há provas concretas que me liguem ao crime em questão. As evidências apresentadas pela acusação são baseadas em suposições e conjecturas, e não em fatos concretos que possam sustentar a acusação. Além disso, eu nunca fui preso ou processado por nenhum outro crime relacionado com drogas anteriormente, o que comprova a minha conduta ilibada. Ademais, gostaria de salientar que as drogas encontradas no local não pertenciam a mim. Eu não tinha conhecimento a essa existência, muito menos que estaria em minha posse. Além disso, o local onde as drogas foram encontradas é de livre acesso a outras pessoas, o que torna inviável afirmar que eu seria o responsável pela posse delas. Por fim, gostaria de reforçar
que estou disposto a cooperar com as autoridades para que sejam esclarecidos todos os fatos em torno deste caso. Tenho plena convicção de que com a investigação mais aprofundada será possível comprovar minha inocência. Você começa a ver assim que é bem simples, que é bem basicão o que ele acabou de colocar aqui. E não é uma resposta à acusação mais técnica, assim, que seria mais completa. É uma resposta bastante enlatada, né? Bastante mecânica e que não vai ajudar muito isso daqui no caso. Você vê assim que é bem pessoal. Até os modelos que a gente tem na internet, eu acredito que acabem sendo melhores até mesmo que esse que a gente viu aqui. Então, vamos colocar outra aqui mais específica. Faça uma parte fática de alegações finais em um crime de drogas. Vamos ver o que ele faz. Meritíssimo juiz, chegamos à fase final deste processo de crime de drogas e gostaria de apresentar minhas alegações finais com base nos fatos apurados. Primeiramente, é importante destacar que a acusação não apresentou provas concretas de que eu estaria envolvido no tráfico de drogas. Todas as provas apresentadas foram baseadas em suposições e conjecturas, sem nenhuma evidência de que possa sustentar a acusação. Além disso, a própria polícia que realizou a busca no local não encontrou nenhuma evidência que me ligasse ao crime. Não foram encontrados objetos pessoais, documentos ou qualquer outra prova, que você pode ver assim que ele vai construindo até mesmo trazendo algumas teses defensivas que realmente podem ser utilizadas, mas ainda eu acho bastante impessoal e mecânico, até mesmo assim, bastante genérico o que a gente está vendo aqui. Ademais, é importante destacar que a residência onde as drogas foram encontradas não é de minha propriedade, sim de um parente distante que me cedeu o espaço para que eu pudesse morar temporariamente. Este parente frequentemente empresta residência a outras pessoas, o que torna inviável afirmar que eu teria posse sobre as drogas. Por fim, é importante ressaltar que nunca tive envolvimento com o tráfico ou qualquer outra atividade ilícita. Meu histórico é de uma pessoa trabalhadora, responsável e muito respeitosa com as leis. Diante dos fatos apresentados, peço a Vossa Excelência que considere minha inocência e me absolva das acusações. Você vê assim, é bem mecânico mesmo assim, e eu não consigo visualizar isso aqui como sendo uma defesa bastante concisa. E pelo menos nesse estágio inicial, assim, eu acho um pouco difícil assim, que a inteligência artificial acabe substituindo o advogado. Vamos tentar melhorar isso aqui. No caso, eu ainda acho muito vago isso aqui, mas vamos ver assim se ele consegue melhorar assim ainda mais. Faça uma parte fática de alegações finais de crime de drogas de forma emotiva. Vamos ver aqui o que ajuda. Ó, ele vai assim, ele traz muito para o lado pessoal, ó. E sinto-me profundamente abalado com as acusações que foram feitas contra mim. Por isso, gostaria de apresentar minhas alegações finais de forma emotiva. Aqui já não ficou legal. Expressando o quanto essa situação me afetou. Desde o início deste processo, tenho passado por momentos de angústia, medo e insegurança. Fui alvo de julgamentos precipitados, que melhorou um pouquinho. Fui estigmatizado como um criminoso e tive minha reputação manchada pela acusação injusta que foi feita contra mim. Eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, honesta e dedicada à minha família. Meu único objetivo na vida é prover o melhor para aqueles que amo e construir uma vida honesta e digna. Nunca tive envolvimento com o tráfico de drogas ou qualquer outra atividade ilícita. Foi extremamente difícil para mim e para minha família lidar com as consequências desse processo. Perdi meu emprego, fui afastado dos meus amigos e familiares e tive que lidar com a estigma e preconceito que a acusação injusta trouxe. Sinto-me profundamente injustiçado por tudo que aconteceu e espero que Vossa Excelência possa entender a minha dor e sofrimento. Peço encarecidamente que considere os fatos.
Aqui uma coisa assim que me chama bastante atenção é que ele utiliza exatamente do tipo de linguagem assim que o advogado ele deve utilizar nas petições que ele vai fazer para ficar mais claro. Tanto é que, não sei se vocês notam, mas cada parágrafo ele é formado por 2 frases. Tem a primeira frase e logo em seguida já vem daí a segunda frase para justificar aquela afirmação inicial. Essa aqui é uma técnica de escrita que ela acaba facilitando, ela deixa muito claro o que está se dizendo, porque facilita a leitura dela. Então, sendo feita em 2 frases aqui, isso daí é uma coisa até mesmo que eu indico, que eu ensino no treinamento que eu oferto. Então, isso aqui vocês podem notar. Então, isso aqui é um negócio que é bom, mas no geral é uma resposta mecânica ainda. Então, você tem que dar o comando exatamente direto, certinho do o que precisa ser feito para que a inteligência artificial acabe entendendo aquilo que você está querendo fazer. Mas aqui no geral, assim, eu achei muito mecânica a resposta e acabou não sendo exatamente o que eu faria, assim. E aqui, uma coisa que eu noto, assim, que a primeira frase, o primeiro parágrafo, ele é extremamente importante. Isso daí é uma coisa que eu acredito bastante, porque é ali que você vai captar a atenção. Você vai ter a captura psíquica do juiz que vai ler aquele caso, aquela petição. E se você não fizer uma primeira frase, se você não fizer um primeiro parágrafo que ele seja sedutor, existe uma chance muito grande do juiz não continuar a leitura daquela petição. Isso daqui acaba complicando bastante. E aqui você nota assim, que acaba sendo muito mecânico esse primeiro parágrafo e ele acaba não ajudando muito. Assim. Vamos tentar melhorar então esse primeiro parágrafo. Faça o primeiro de forma persuasiva em um processo de crime de drogas. Vamos ver o que ele diz agora. Neste processo de crime de drogas, peço que Vossa Excelência me permita apresentar minha defesa com a firme convicção de que sou inocente das acusações que foram feitas contra mim. Acredito que a verdade será esclarecida ao longo desse processo e que as evidências apresentadas irão demonstrar que não tenho qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Então aqui ele até fez um negócio bem certo, ele criou uma expectativa, então ele melhorou ainda mais. Então o que eu estou vendo aqui é que existe uma possibilidade muito grande de melhorar ainda mais essa inteligência artificial, porque cada vez que você vai colocando informações, você vai acrescentando conhecimento a ela e ela vai lapidando tudo aquilo que ela vinha fazendo. Então esse primeiro parágrafo aqui, ele até foi um parágrafo que foi razoável, porque ele, além dele ser emotivo, dele ser persuasivo, que ele envolve a emoção, que a persuasão ela envolve a emoção. Se você não se utilizar da emoção, você não consegue fazer uma petição persuasiva. E aqui ele utiliza da emoção para causar identificação com a pessoa que está sendo acusada e ele já coloca daí no caso, vai criando uma expectativa do que pode vir a acontecer. Isso aqui é essencial para você fazer uma petição bem feita. Então esse parágrafo aqui até que foi um pouquinho melhor já do que os demais parágrafos que foram apresentados que a gente acabou vendo. Se você gostou, se você tem interesse em aprender como persuadir, eu tenho um treinamento que se chama Fórmula da Advocacia, que explica todos os pontos que são necessários para você aprender como construir uma defesa técnica de forma consistente, uma defesa persuasiva. Então, se você tem interesse em saber mais a respeito desse tema, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado e basta você clicar nele que você já vai ter acesso a todas as informações desse treinamento. Então, até mais, gente!